Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus queridos irmãos e irmãs, este nosso encontro com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 27 de julho, a segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Peçamos, através da nossa oração coleta, a bênção de Deus sobre cada um de nós, para que nunca nos falte o seu amparo. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é santo, ninguém é forte. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós ouviremos hoje, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo de 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que um homem pega e semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando o capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, onde Jesus coloca as parábolas do reino. E as 2 parábolas que nós acabamos de ouvir têm por objetivo indicar o reino de Deus que já se faz presente no meio de nós. A semente da mostarda é minúsculo, como é minúsculo o reino de Deus. Nem sequer aparece. Tem, portanto, um dinamismo efeito da graça divina e não da iniciativa humana. Muitas vezes nós falamos: parece que o reino de Deus não está presente, parece que ele não se faz no meio de nós. Por quê? Não tem uma iniciativa humana, não cresce de acordo com a vontade humana. Mas o reino de Deus cresce por iniciativa divina. Naturalmente, o ouvinte vê com os seus olhos a realidade humana. Grãozinho de mostarda que pode depois atingir 9 metros. Mas com a fé vê a realidade divina, já presente em germe na existência terrena, que se revelará em sua identidade no dia da volta de Cristo. Há, porém, um elemento que poderia passar desapercebido, que é muito importante para todos nós: a aceitação do reino. Tudo já está presente na semente, como está presente também no fermento. A função da semente é brotar e crescer. A função do fermento é fermentar a massa, mas já está na natureza da semente brotar, está na natureza do fermento fazer crescer a massa. Mas, se a semente não for lançada à terra, nada vai acontecer. Se o fermento não for lançado à massa, também nada vai acontecer. Por isso, por si só, a semente não frutifica e o fermento não cresce. É necessário também a colaboração, mas aqui a colaboração é humana e divina. Nós somos a semente, mas se a semente não for lançada na palavra de Deus, ela não produz fruto.
Nós somos fermento, mas se o fermento não for lançado na massa, não irá crescer e não se tornará o pão. Por isso que na celebração eucarística, o reino de Deus está tanto na palavra de Cristo e está no fermento, entre aspas aqui, né? No pão da Eucaristia não tem fermento, no fermento do pão. Mas qual que é o sentido desse fermento do pão? Cumpre recebê-lo depois em comunhão. Então, é a palavra e os sacramentos que fazem frutificar. Pão e palavra, que têm a capacidade de crescimento e transformação daqueles que os recebem. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor nosso Deus que nunca nos falte essa sua colaboração. O reino de Deus não é nosso, o reino é de Deus. Nós somos colaboradores desse reino. O reino que vai crescendo, vai se implantando, claro, com o nosso trabalho. Mas, sem a ajuda de Deus, nada podemos. Sem a ajuda de Deus, continuamos semente. Sem a ajuda de Deus, nós continuamos fermento. É necessário que a palavra faça brotar, que a palavra faça crescer. Mas para isso é necessário que a gente se coloque à disposição de Deus. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma ótima segunda-feira para todos.